Ninguém tem que votar em ninguém. Não é a confissão de fé. Não é a confissão de fé que é o fator primordial. Olha, até porque esses meus irmãos do segmento, que eu tenho carinho e tenho amor, e eu fui para essa cruzada pensando neles, porque eles estavam sendo enganados. Enganados. Estavam mentindo a eles. Eles votaram nos estados. Qual é a confissão de fé do Anastasia em Minas Gerais? Não é a confissão de fé evangélica. E os evangélicos votaram nele. Votaram nele porque entenderam que ele é um grande gestor e tinha um projeto para Minas, ou por causa da confissão de fé? Porque se fosse por causa da confissão de fé, não podia votar. Mas em Minas podia votar, só não podia votar no país, na Dilma. Aqui, Agnello Queiroz é evangélico? Agnello lê Bíblia, Agnello anda em igreja. Qual é a confissão de fé do Agnello? Não é evangélica, mas aqui podia votar, só não podia votar na Dilma. Qual é a confissão de fé de Rosiana Sarney, que ganhou no primeiro turno? Não é confissão de fé evangélica. Ela não vive de Bíblia debaixo do braço. Qual é a confissão de fé de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro? No entanto, tinha evangélico votando nela, aliás, líderes religiosos, líderes evangélicos, fazendo campanha para ele no Rio podia, para Dilma não podia. Qual é a confissão de fé de Renato Casagrande? Católico. Lá podia votar, os evangélicos podiam votar nele, só não podia votar na Dilma. Olha só que coisa desproporcional, descabida. E eu comecei a andar esse país exatamente para fazer os nossos irmãos enxergar. Uma outra coisa que não podia votar nela, porque o vice dela era satanista, o Temer. Olha, a Bíblia diz que tem 2 espíritos no mundo. O espírito de Deus e o espírito do diabo, não tem 3. Ora, quem aceitou Jesus, aceitou. Quem não aceitou, precisa aceitar. Só tem esses 2 caminhos. Então quem precisa aceitar, tem milhões no Brasil. Tem milhões que aceitaram e milhões que precisam aceitar. Então, o Temer não está sozinho nesse negócio. Quem falou isso? E aqui eu preciso falar o nome, Daniel Mastral. Quem é esse rapaz? Escreveu um livro dizendo que era o filho do Temer, que o Temer... Isso é o fim do mundo. Agora esse rapaz aparece numa revista cristã, que foi atrás dele, www.revistacristã.com.br, dando uma entrevista, desmentindo e dizendo que nunca falou isso. Mas isso ganhou o Brasil como verdade. Agora está desmentindo com a boca o que falou pelo cotovelo, porque quem fala pelo cotovelo é obrigado a desmentir com a boca. Eu viajei esse país e via os olhos dos meus irmãos em todos os lugares que eu passava, líderes, homens que deram a vida pregando o evangelho, com 30, 40 anos de ministério, chorar, depois dizer assim, eu tenho que pedir perdão a Deus e a minha igreja de tanta besteira que eu falei. Porque nós precisamos votar em alguém, não é pela confissão de fé. Ora, eu sou um homem público que professo fé evangélica, o Walter é um homem probo, honrado, que vai fazer falta ao Brasil aqui nesse Senado, que professa fé católica, o Raup confessa fé católica. Olha, nós somos evangélicos e gravamos no seu programa, não é, o Raup? Olha, com a sua confissão de fé, ninguém pode ser votado por isso. Olha, nós temos homens probos na vida pública, hinduístas, budistas, espíritas, católicos. Eu fui discriminado porque professo fé evangélica no processo eleitoral do meu estado. Agora, quem escreveu que eu seria senador foi Deus. Então não tem quem faça campanha, que escreva besteira, que mande e-mail, que vai apagar aquilo que Deus escreveu. Então como é que fica agora os pregadores do caos, que passaram esse processo todo eleitoral sangrando esse ser humano, chamado Dilma Rousseff, indevidamente, publicamente, sem conhecer a verdade dos fatos? Ora, para votar na Dilma não precisa atacar o Serra. Para dizer que o Brasil que eu quero é o Brasil do Lula, eu não preciso atacar Fernando Henrique na sua honra. Eu não preciso isso. Para dizer que o meu governador era Renato Casagrande, eu não tinha que atacar o meu amigo Luiz Paulo. É amigo o tempo inteiro, chegou o processo eleitoral, agora eu vou sangrá-lo em praça pública. Olha, a boca que honra a Deus não desonra ninguém. Não dá para o sujeito tipo púlpito honrar, ler a Bíblia e fazer oração em algum lugar, falar em línguas estranhas, irmão, e depois atacar a honra dos outros. Que história é essa? E fizeram isso com essa mulher. Foi em nome e pelo senso de justiça, senador querido, nosso querido Jefferson Praia, que também vai fazer falta a essa casa, que eu cruzei esse país. 26 dias dentro de um avião, falando 3, 4 vezes por dia no país inteiro, onde houve um mapeamento, onde essas coisas aconteceram com muita força, e eu fui desmistificar. Desmistificar porque é uma inverdade. Esse rapaz
Tem uma entrevista da mãe dele, esse que diz que o Temer é satanista, a mãe dizendo que está processando ele, a mãe processando ele, porque ele disse: ele me desonrou, hoje eu tenho vergonha de ir na igreja, e ele me desonrou, eu só fui mulher do pai dele, nunca tive um outro homem. Esse que é filho do Temer. Olha aqui onde é que nós chegamos. Então quer dizer que as minhas filhas, que professam fé evangélica, amanhã elas não vão poder ser nada, porque vão sair e-mails contra elas. Ninguém mais pode fazer vida pública, porque se essa prática pega, o debate não é esse. O debate, deputado Manato, é diferente. O debate é esse: qual é o Brasil que eu quero e o Brasil que eu não quero. Nós chegamos no segundo turno, eram duas candidaturas, tu e tu, ele ou ela. Nós não estávamos trabalhando, ninguém estava lutando num processo eleitoral para eleger uma bispa para o Brasil, senador Raul, ou eleger um padre, ou eleger um pastor, ou eleger um bispo para o Brasil, uma papisa ou um papa. Nós estávamos lutando, trabalhando, discutindo ideias para eleger um presidente para o Brasil, um programa para o Brasil. Qual o país que eu quero? O que eu quero para minhas netas, para as minhas filhas? Qual é o Brasil que eu quero e o Brasil que eu não quero? O Brasil que eu quero eu sei. E eu dizia a eles, eu respondi isso para mim. Então você não tem que estar atrás da confissão de fé e dizer: não pode votar nessa mulher porque ela foi guerrilheira. E eu perguntava assim: então quer dizer que o seu netinho, a sua filha que está sentada aí de 5 anos de idade no seu colo, essa menina não pode virar um dia governadora de Porto Alegre, porque ela é neta de pastor, passou a vida inteira aprendendo Bíblia. Aí vão dizer nos e-mails que ela vai acabar com o carnaval, que ela vai fechar a igreja católica. O que fizeram com Neucimar Fraga em Vila Velha? Vai acabar com a festa da Penha, vai acabar com a procissão dos homens. Isso não existe. Nós vivemos num país laico, ninguém pode fazer isso. Nós precisamos respeitar. Então quer dizer, a luta de Dilma deu ao filho do lavrador, deu ao filho do pedreiro, da faxineira como eu. A origem de Vossa Excelência também é simples, que eu conheço. A possibilidade, foi a luta deles. Hoje falar de Zé Disseu é fácil, falar de fulano é fácil. Eu não sou do PT, eu sou do PR. Atacar a honra das pessoas que têm uma história construída na luta em favor da liberdade desse país é fácil. Esquecer a história dessas pessoas. Então não é esse o debate é qual é o país que eu quero. O que eu quero eu sei, eu dizia a eles. O país que eu quero é o país do Lula. O país que eu quero é o país da Dilma, é o país da Marina, porque Marina lutou com ele anos da sua vida e passou quase 7 anos no governo, ajudou a construir todas essas políticas públicas. Eu quero o Brasil de Dadá, minha mãe. Eu quero o Brasil do Pedro.